Olha só, no Festival de Publicidade de Cannes, um ator o Ryan Reynolds, ele disse que o futuro da publicidade, o futuro do marketing não era a publicidade, era a parceria com criadores de conteúdo. O cara lá no Festival de Publicidade, manja essa. E eu amei ouvir essa frase, porque também é uma coisa aqui na YouPix que a gente sempre fica falando, vamos cocriar, cocrie com o influenciador, crie junto, nananana. Mas a gente sabe que é muito legal, mas também tem um monte de dificuldade em cocriar, né? Como é que eu faço? Como é esse processo? Eu pago para ele me dar uma ideia? Não pago? Faço uma concorrência tipo agência? Não, nada disso. Apaga tudo isso. E aí a gente inventou uma coisa aqui na YouPix, porque a gente queria colocar em prática, de fato, esse processo de cocriação, que a gente chamou de Let's Create, que é um formato de cocriação. E aí a gente ligou para o Magalu, que é nosso cliente, que topa as nossas maluquices, falou, bora testar isso juntos? E aí hoje a gente vai falar sobre esse processo de cocriação com o Luizão, que eu sou muito íntima, Luiz André, que é coordenador de influência de Social Insights do Magalu, e com o Gabriel, que é o criador de conteúdo que participou desse processo, entre outros, que eu estou, inclusive, vendo alguns aqui. E ele vai chegar a qualquer momento. Então, antes dele chegar, eu vou contar rapidinho o que foi esse processo. De novo, pode já pôr a minha apresentação. A gente já tinha feito alguns ensaios disso. Esse foi o primeiro, que foi o valendo mesmo. A gente vai cocriar uma coisa que vai para o ar, né? E aí, bora lá. Deixa eu contar rapidinho. Então, a gente sabe que tem muita marca que tem dificuldade, apesar da gente falar, né, do quão importante, do quão diferente, do quanto faz diferença no resultado a cocriação e a qualidade dessa criação. Muitas marcas ainda estão lá no publi basicão. Manda uma foto, põe o texto lá que alguém escreveu e bota no ar. E a gente sempre fala que a cocriação, na verdade, o trabalho de marketing de influência é muito menos o olha o que eu fiz, replica aí, e o vamos fazer junto. Só que, na prática, isso não é tão simples de fazer. Mas, com o Magalu, não era muito assim, bota aí um negócio. O Magalu sempre pensou, e a gente acompanha a história do Magalu e a relação com o mercado de criadores há muito tempo. A gente sabe que, para eles, não é simplesmente o bota qualquer coisa no ar. E a gente, como é parceiro de muito tempo, chamou eles e falou, bora, vamos fazer aí um processo de cocriação que a gente desenhou. E o Magalu dividiu com a gente um desafio que era, beleza, vamos cocriar, mas a gente vai criar uma ação ou uma campanha. Nós vamos criar o Aniversário Magalu, que, inclusive, está acontecendo nesse momento. Que a gente queria que tivesse um discurso proprietário, uma identidade visual e uma ativações criativas que fossem 100% criadas por criadores de conteúdo. A gente não queria que esse processo fosse um processo, veio da agência e a gente desdobra. A gente queria que nascesse de lá. E aí a gente inventou esse processo para ter a primeira campanha publicitária 100% criada por criadores de conteúdo, que a gente chamou lá de Let's Create, como eu falei para vocês. Eu adoro essa frase que fala que dê ao criador de conteúdo guardrails, não guidelines. Que dê uma trilha para ele ir, dê os limites, não deu faça assim, desse jeito. Né? E foi um pouco com essa história na cabeça que a gente fez. A gente fez uma curadoria de criadores que a gente sabia que eram pessoas criativas e que podiam contribuir para o nosso processo, de áreas diferentes, de áreas criativas com processos e resultados criativos diferentes, que foram o pessoal do Rebimboca, que, inclusive, estão aí, lindos, o Gabriel, que vai chegar logo mais, o Jonathan, que eu também vi aqui, a Giovanna Ferrarese, a Vanessa Carvalho e o Steve. A gente teve 2 processos, 2 workshops, um presencial e um online, com um mix desse time. E o resultado disso, aqui até umas fotinhos, a gente tirou foto com a Lu, enfim, teve várias ideias legais. E aí, várias ativações que vão rolar, e estão rolando aí durante a semana, mas a gente teve o KV da campanha criado pelo Gabriel, que é esse aqui. Na verdade, acho que esse aqui foi muito maluco, porque a gente foi acompanhando esse processo no grupo do WhatsApp, tudo meio... a coisa quente acontecendo, até os esboços, ele mandou o primeiro rabisco. No dia do workshop, inclusive, ele conversando e com um iPad escrevendo. Assim, a gente,
né, acompanhar, isso foi muito interessante. Foi fazendo algumas coisas, cartelas para o filme, e aí eu vou dar o play aqui no um dos filmezinhos que já estão no ar, se vocês entrarem, ou talvez tenham sido impactados. Ih, não está indo o filme. Como faz, gente? Tensão. Na hora que a gente testou, deu tudo certo. Bom, um filme lindo foi para o ar, que a gente vai conseguir logo mais colocar. Pensem assim, um monte de coisa entrando na tela. Mas deu tudo certo. E a gente, de fato, o que está vendo aqui é a primeira campanha criada pelo criador de conteúdo, através desse nosso processo. E o que a gente vai fazer aqui é bater um papo sobre isso, com o Gabriel, que vai chegar, e com o Luizão, que liderou isso lá no time do Magalu. E depois a gente ainda tem uma surpresa para quem ficar aqui assistindo o nosso papo até o final. Eu sou um pouco suspeita, porque eu sou muito fã do Magazine Luiza, porque eles são nossos clientes, mas também porque, como uma observadora do mercado, eu fico olhando quem está fazendo coisas diferentes. E eu sei que a relação do Magazine Luiza com criadores de conteúdo foi mudando. Na verdade, do mercado como um todo, mas é interessante olhar quando a gente, né, olha para trás e pensa, nossa, era desse jeito. E aí eu te perguntar, Luizão, assim, eu tenho a minha percepção, mas eu queria que você contasse para todo mundo, né? Você consegue traçar assim uma evolução de como começou para a gente chegar na campanha que a gente não conseguiu tocar, mas que eu tenho certeza que existe, tá, gente? Prometo para vocês. Para sair de algum lugar que foi, vamos experimentar esse negócio aí, esse bicho novo aí de influência, para a gente criar a campanha do Magalu, que é uma das principais datas para a marca, com um criador de conteúdo. O que aconteceu? Vamos lá. Primeiro, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês, representando o Magalu. E estou super em casa, né, porque a gente tem uma parceria já de muita longa data com o YouPix. E o Pix, inclusive, ajudou muito a gente a desenvolver, né, a amadurecer essa disciplina de marketing de influência lá dentro do Magalu. Mas, se a gente puder traçar uma linha do tempo, Rafa, eu não tenho o menor problema em dizer, né, a visão que a gente tinha lá em 2016, 2017. A gente entendia, né, a contratação de um criador de conteúdo ou de um influenciador mais ou menos como se contrata uma mídia, né? Então, a gente olhava muito para indicadores muito parecidos com indicadores de mídia, alcance, quantas impressões vão gerar, qual que é o resultado quantitativo disso, né? E na medida em que a gente veio evoluindo o processo, que a gente se estruturou... Vamos fazer uma pausa que o Gabriel chegou aqui, pessoal. Gabriel Sá. Chegou na hora. Se fosse combinado, não ia dar certo. Mas, como eu estava dizendo, a gente sai, né, desse processo de entender o influenciador como mídia e a gente começa a entender outras características, outros atributos, e isso foi muito possível quando a gente internalizou uma área de marketing de influência lá dentro do Magalu. Foi aí que a gente se permitiu a ter experiências, a estudar mais sobre isso, né? Fazer campanhas, fazer ações e ter aprendizados com isso. E hoje a gente entende que é completamente diferente de você analisar as métricas, não são métricas de mídia, são outros valores, né? O criador de conteúdo, quando o trabalho é bem feito, co-criado, quando o creator tem liberdade criativa para poder também criar o conteúdo dele, a gente olha para questões muito mais, às vezes, qualitativas, né? Qual que é a qualidade do engajamento que a gente está gerando, qual é a retenção que a gente está gerando para o conteúdo, qual é a fidelização das pessoas em relação ao que a marca está fazendo com o criador de conteúdo. Então, a gente começa a entender esse processo e aí isso fica muito mais saudável, né? A gente começa a entregar outros valores para a empresa. E acho que de lá para cá, um grande exemplo de onde a gente está hoje é isso. A gente se permitiu co-criar uma campanha toda. A gente não ficou só ali na esfera do conteúdo, do publi, né? E a gente falou, cara, vamos co-criar uma campanha. Conceito, identidade visual, ativações de como a gente iria divulgar essa campanha, tudo, né? Todos os pilares que compõem a campanha, a gente se permitiu passar por essa experiência. Está rolando, a gente não tem ainda o resultado pós, né? Ainda está acontecendo, mas a gente vê já acontecendo com diferenciais muito grandes aí
que a gente trouxe por ter se permitido passar por essa experiência? Bom, sou suspeita para dizer, mas realmente foi muito legal. Gabriel, você tinha passado por algum processo desse? Como é a sua relação com as marcas e como foi esse processo de co-criar com o Magazine Luiza? Não só com o Magazine Luiza, mas com outros criadores também, né? Que a gente colocou gente muito criativa, todo mundo junto. Na verdade, essa ideia que saiu foi só uma, né? Que tem um monte da gaveta lá que vai sair logo mais. Ótimo. Assim, eu já tinha passado por alguns processos parecidos com esse, mas não junto com outros creators. E, geralmente, também tem a agência no meio, né, intermediando e tal. Mas esse contato direto com as pessoas, eu acho que ajuda muito a gente a entender melhor os processos, sabe? Então, eu acho que foi muito massa por isso, assim. A gente pôde ir para dentro lá do Magazine Luiza, conhecer a galera de lá e teve essa troca super legal. A gente pôde propor de forma muito livre, de forma muito tranquila, tudo que a gente queria fazer. Então, assim, os processos, geralmente com marca, né? As marcas, às vezes, elas têm um pouco de medo, né? Assim, de receio do que o creator pode entregar. E aí eu falo não só como creator, mas também como ilustrador, porque eu estou inserido no mercado de ilustração. Então, quando não rola publi, rola também trabalhos comuns de ilustração para marcas. E aí, às vezes, as marcas elas têm um pouco de medo, né, do que a gente propõe e tal. Então, quando a gente chegou lá com a ideia, que eu cheguei com a ideia até que meio despretensiosa, né? E vocês abraçaram, inclusive, pediram ainda mais, né? Porque a gente ia ficar na parte visual ali dos produtos e tal, de key visual, logotipo, e aí veio a ideia também da Lu, ilustrada. Então, assim, foi uma responsa muito massa, e aí quando chegou eu fiquei muito feliz, porque foi além do esperado, assim, foi além das expectativas. Foi muito legal. E, Rafa, só complementando um pouco, a gente tem uma área de criação interna dentro do Magalu, né? O Lucas Guimarães está aqui representando, e o que é legal disso é que a área de criação deu total liberdade para o Gabriel poder trazer as ideias dele, poder executar. Eu acho que isso é bem importante, né? A gente tinha um time interno de criação envolvido, mas, ao mesmo tempo, a gente apostou muito em dar essa liberdade criativa. Eu acho que o resultado foi fantástico, está sendo um sucesso. Vale lembrar que a Lu só foi ilustrada uma primeira vez pelo ilustrador que faz as ilustrações da Red Bull, e o Gabriel foi a segunda pessoa oficialmente que ilustrou a Lu oficialmente. Então, é uma responsa, e é muito legal, a gente realmente foi acompanhando isso lá no grupo. Que tal se... Aí você, bora! Né? Foi muito legal. Agora, Luizão, o fato de não existir o intermediário, agência, porque a gente e o Pix estava lá meio só como facilitador, né? Não era necessariamente o papel de agência, porque a gente não é uma agência. Você acha que facilita o processo? Você acha que dificulta? Você acha que é uma alternativa real, assim, para se pensar como mais um processo de criação para as marcas? Acho que sim, Rafa. Eu acho que, nesse caso especificamente, foi muito saudável, né, a gente ter essa relação direta com os criadores de conteúdo, a gente participar junto, a gente escutar eles contando da boca deles as ideias e a gente avaliar e dar a nossa opinião em cima disso, construir em cima disso. Então, acho que, nesse aspecto, foi muito positivo, eu acho saudável, e eu acho que quando a marca tem estrutura, né, para fazer esse tipo de processo e essa metodologia, eu acho que faz muito sentido. Eu vejo que, para alguns objetivos, as agências de marketing de influência elas são muito efetivas, né, principalmente para ativação mesmo de conteúdo, quando a gente precisa operacionalizar campanhas muito grandes. É uma facilitadora. Eu não vejo que a agência de marketing de influência não seja um facilitador para algumas necessidades e para alguns objetivos. Mas, para esse processo especificamente, foi importantíssimo, acho que foi essencial até que a gente tivesse essa conexão direta. Eu acho que ajudou muito no processo. Sabe que tem algumas marcas, o Itaú, que também está aqui hoje com a gente, eles têm 100% do conteúdo das redes deles criado por criadores.
Você acha que é um caminho, assim? Tipo, não sei para o Magalu, mas Sem para dúvida. outras marcas. Eu acho que no caso do Magalu, nós temos a Lu, né, que é a nossa influenciadora virtual, mas ainda assim, o conteúdo da Lu é feito por pessoas, né? Por trás da Lu tem pessoas ali, tem criadores de conteúdo, então é isso que a gente faz. Mas eu acho uma excelente alternativa para marcas, né? O criador de conteúdo, ele está muito antenado, muito próximo à linguagem das plataformas, ele está muito próximo do que as comunidades estão querendo consumir, né? Ele tem um relacionamento mais próximo ali nessa linha de frente, então eu acho que está aí o sucesso. Só dando um exemplo disso aqui para você, a gente fez recentemente um teste, um comparativo de campanhas ali no TikTok, e a gente comparou o resultado de um conteúdo que foi feito por criadores de conteúdo e a gente fez um paralelo, um teste A/B ali, com a mesma campanha, mesmo investimento, mas com banner promocional, com criativo institucional. E o conteúdo com criador de conteúdo converteu 4 vezes mais. Então, é prova de que é esse o caminho, né? Eu acho que é uma boa alternativa aí para as marcas investirem nesse segmento. E é muito o que a gente também fala aqui na YouPix, que o criador de conteúdo não é só a audiência que ele tem, né? Ele é uma potência criativa, que ele pode assinar a sua peça sem que ele precise publicar na própria rede, porque ele é um criativo, né? E aí, Gabriel, estou lembrando que a gente, lá no nosso processo, tinha um monte de... Né, a gente foi colocando os post-its, e um dos primeiros post-its que você colocou, você escreveu lá, linguagem vernacular. E a gente ficou olhando com cara de ué. E de fato, foi essa ideia que foi para frente. Queria que você contasse o que é isso, enfim, como é que você fez essa conexão, e que eu acho que é tão brasileira e tão a cara depois da campanha de futebol. Não tinha como ser de outro jeito, né? Mas conta para a galera também. Eu meio que saí de casa, meio assim, com essa ideia, né? Assim, eu vinha muito pensando nisso, mas como, até mesmo nas conversas que a gente teve antes, sempre foi deixado muito claro assim, não, a gente vai para lá, a gente vai propor, e aí é isso, assim, se rolar, rolou, se não rolar também, tudo bem, está tranquilo. Então, como a gente já tinha meio que essa abertura, eu fui pensando nisso, porque assim, a linguagem vernacular é aquela parada de placa de feira, essas coisas que a gente olha comumente, né, por aí, e é uma coisa que é uma estética muito, muito brasileira. E era uma linguagem muito usada no varejo antigamente, né? Então, o varejo meio que se afastou dessa linguagem e foi algo que, de fato, precisava acontecer, por uma questão até de posicionamento mesmo e de estética. E meio que, como a gente está numa época de muito resgate, né, de nostalgia, eu acho que seria muito legal... Eu achei no momento que seria muito legal fazer o varejo voltar para uma linguagem típica de varejo, né? Só que com algumas adaptações, né? Então, eu vi já, eu tinha olhado um pouco da linguagem de Magazine Luiza e eu via que encaixava muito, né, essa questão de cores e tal. Então, eu cheguei lá e propus, assim, quando eu vi que as ideias dos outros creators se encaixavam com isso que eu já tinha proposto, então eu decidi que seria legal falar sobre, né, a linguagem vernacular, e no final deu muito certo, porque o pessoal aprovou e gostou bastante da ideia. Foi uma das... Acho que esse, para mim, foi muito um resultado assim do processo, que apesar da gente ter ido para lá com uma ideia na cabeça, que temos uma campanha de aniversário do Magalu, enfim, a gente acabou abrindo portinhas assim, né, para outras coisas. Isso aqui talvez não seja para agora, mas vamos pensar lá numa campanha lá na frente, vamos ativar de outro jeito, que é um pouco desse frescor de, até pelo fato de não estar 100% envolvido com a marca, de não ter, né, talvez toda aquela história, isso eu já fiz e não funcionou, e a gente ainda brincou, agora o cliente vai ver, mas não pode nem aprovar, faça um cara, né, poker face, não faz nem cara de quem gostou nem gostou. Porque, às vezes, a gente tem um histórico que fica... A gente já cria com as nossas amarras, assim, né? Sabe o que eu acho, assim, também muito interessante, Rafa? Eu acho que, às vezes, a gente que está ali do lado da empresa, né, da marca, né? A gente está ali na sala de marketing, sentado numa mesa de reunião, e a gente pensa, às vezes, coisas incríveis, mas, ao mesmo tempo, muito complexas, né? E, às vezes...
vem uma proposta que tem uma linguagem que as pessoas se identificam com ela, né, que é uma linguagem até, vamos dizer, popular, né? O Gabriel foi buscar referência lá naquela linguagem de cartaz de feira, de varejo popular, né? E a gente acaba que, às vezes, fica pensando em coisas muito complexas, sofisticadas ao extremo, e a gente não pensa no que, de fato, vai conectar as pessoas. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu acho que trabalhar com criador de conteúdo traz muito essa perspectiva para a gente. É muito pulso, né? E aí eu acompanhei um pouco no grupo, porque eram as pessoas que estavam super envolvidas lá, mas eu queria que você falasse também como é que foi para a liderança, para quem não estava ali, né, no quentinho ali do processo, como é que foi a repercussão disso lá? Como é que, primeiro, quando você contou a ideia, que tipo toparam, beleza, foi legal, mas depois, rolou? Como foi? Já teve um feedback disso? Sim, feedbacks super positivos. A gente tem toda segunda-feira no Magazine Luiza uma reunião de alinhamento entre todas as áreas ali, e todas as lideranças do Magalu participam também. Ela foi super elogiada porque ela foi de alguma forma disruptiva. Ela foi diferente de todos os padrões que a gente fazia, né? Para quem está acostumado ali, a gente que trabalha ali, entra no app todo dia. A gente entrou no app no dia que lançou a campanha, a gente viu uma home completamente diferente, né? Então isso chamou muito mais a atenção, né? Tanto de quem está no Magalu como também para os clientes, eu tenho certeza, e foi super elogiada, assim. A gente entendeu, né, com essa experiência toda, que a gente deve continuar fazendo, sem dúvida alguma. Eu queria ver se a galera conseguiu o filme para a gente ver, porque é muito bom. Apesar de que vocês vão ser impactados aqui todos, né, podem entrar lá no site do Magalu, no app do Magalu e ver. Enquanto eles vão tentando lá, eu queria perguntar se vocês têm uma dica, assim, um conselho para marcas e para criadores. Primeiro, vamos por partes. Primeiro, para marcas que querem trabalhar com criadores. E para os criadores que querem se colocar à disposição para esse tipo de coisa. Porque eu acho que talvez seja uma coisa que os próprios creators não sabem que podem contribuir para além do publi. Muita gente, eu não consigo. Enquanto eu não tiver um monte de seguidores, eu não vou conseguir fazer um publi, né? Então, tanto para marcas e para creators, do ponto de vista dos dois, que dicas vocês dariam para que esses processos possam acontecer mais, assim? Eu acho assim, eu acho que primeiro assim para os creators é botar a cara mesmo, sabe? Porque às vezes a gente acha que não vai rolar por conta do número de seguidores, por ser pequeno. Eu hoje em dia ainda tenho um número de seguidores pequeno. Eu sei que ainda tende a crescer muito mais, mas isso não impediu de eu ter sido encontrado e de ser contatado e ter acontecido tudo o que aconteceu. E aí um conselho para todos, creators e marcas, é a questão de inovação. A gente sempre está falando sobre inovação, inovar. E a gente, às vezes, acha que inovação é fazer algo que nunca foi feito em lugar nenhum. E, às vezes, simplesmente inovar é fazer algo que já foi feito, mas que foi esquecido, né? Algo que foi esquecido, ou que, de alguma forma, ninguém está enxergando, ninguém está olhando ali, está todo mundo indo para um caminho, e aí você vai para o caminho contrário, que foi basicamente o que a gente fez e deu muito certo, né? Eu acho que a dica que concordo plenamente com o Gabriel, e complementando um pouco aqui, eu acho que a dica que eu daria para marcas é abra a cabeça, né? A marca, a gente como marca, né, tem muito aquela cultura, né, do vamos roteirizar a coisa, vamos direcionar muito, vamos colocar ali 57 itens nos nossos do's and don'ts, né? E eu acho que uma dica que eu dou para a marca é abra a cabeça. Eu acho que a marca ela tem que compartilhar, lógico, ela tem que setar os objetivos dela com a campanha, né? O que ela precisa atingir de performance, mas ela tem que abrir a cabeça para uma coisa nova, para uma coisa diferente, para uma coisa de outras perspectivas que ainda não foram testadas, né? E a dica que eu dou para o criador de conteúdo é para ele também, assim, entrar muito, entender muito a marca, né? Estuda a marca e os objetivos da marca que ele vai trabalhar, porque é muito importante isso, para ele trazer também uma proposta que vai estar alinhada a esses objetivos, né?
vou até, não sei se eu vou ser até um pouco polêmico aqui, mas talvez a questão do que a gente fala muito dentro do marketing de influência, que é o publi sem preguiça, né? Às vezes o criador de conteúdo, ele faz conteúdos incríveis para a editoria dele, mas quando ele vai trabalhar com marca, a marca espera aquele mesmo conteúdo incrível e não é o que vem. Então, a dica que eu dou para a marca é: abra a cabeça para aceitar o que vai vir, para entender o que vai vir. E a dica que eu dou para o creator também é: entenda os objetivos da marca e se dedique para criar para a marca da mesma forma que você se dedica para criar para o seu conteúdo da sua editoria padrão. E eu acho que uma coisa que a gente tinha muito na cabeça é que a cocriação ela não é nem só do jeito do criador e nem só do jeito da marca. E encontrar esse meio do caminho aí né, não é uma coisa simples, mas acho que eu também o testar, o fazer, aprender. Eu aprendi muita coisa nesse workshop. Eu acho que tinham coisas que a gente tinha uma expectativa e foi outra, até de tempo, de envolvimento. A gente já, né, saiu de lá pensando outras coisas. Mas eu fiquei muito impressionada com a quantidade de ideias que a gente foi, né, mesmo que a gente não conseguisse se aprofundar em todas elas porque a gente não tinha tempo, mas o quanto de coisa rica que apareceu. E eu confesso que eu tinha um pouco de receio, assim, cara, o Magalu fez tanta coisa legal, será que dá para fazer coisas mais legais? E dá, sempre dá. Ai, me contaram que o vídeo já está disponível, então o vídeo e depois a surpresa. Toca aí a campanha do Gabriel e do Magalu. Tá rolando o aniversário Magalu, com descontos, frete grátis e Pix da Lu. Corre pro Super App. Era só um dos vídeos, a gente fez... Só o que eu vi no grupo, tipo, o Vem Aí, o Chegou, o Começou, o Pix, milhões de versões. Acho que uma coisa, não sei se o tempo está esgotado, mas acho que uma coisa muito legal desse processo todo também, né, que além dessa parte de conceito e identidade visual, muitas das ideias que saíram ali daquele workshop, a gente trouxe também, né? Então a gente está fazendo ativação com criadores de conteúdo. Hoje a gente fez um tuitaço no Twitter e a nossa hashtag aniversário Magalu chegou para os Trending Topics mundial hoje. Foi para o Trending Topics Mundo, então tá muito legal, assim, não só ideias de identidade visual, que foi muito bem conduzido aqui pelo Gabriel, mas também de conteúdo, de ativações, de engajamento para a campanha, né? Então isso acho que foi muito positivo também do processo. Põe minha apresentação de novo, que o Luizão ele me disse que queria dar um presente aqui para a galera, e aí a gente conseguiu... Pode pôr a apresentação? Porque a gente não ia acabar... Não, é uma antes dessa. Não sei se vocês sabem, né, mas a Lu, lá no Twitter, todo mundo chora desconto para a Lu. Ah, Lu, quero cupom. Lu, quero desconto. E aí a gente... Estou esperando o timing certo aqui para falar. A gente... pediu para a Lu, através do Lu, porque a gente também gosta de chorar um descontinho. Então, ó, conta aí, o que a gente vai pôr aqui, Luizão? Cadê aí? Chegou. Mais um. Ih, gente, não era esse aqui. É a apresentação que está no link, galera. Suspense. É o último slide da apresentação que está no link. Vocês conseguiram? Tudo bem, tem 3 minutos, a gente vai enrolar agora, a gente vai contar alguma coisa, conta uma piada. Alguma coisa que aconteceu. Mas a gente chorou um desconto, o Luizão conseguiu, e tem um QR Code para vocês. Tem QR Code, tem cupom de desconto, assim, tem esses cupons aqui, tá, que vão aparecer, mas assim, no Super App hoje, se vocês entrarem, tem lá a seção de cupons também, com vários cupons de desconto. O aniversário do site, ele está rolando ofertas de até 80% de desconto. E no Magalu, gente, vocês sabem que tem tudo, né? Se você quiser comprar roupa, perfume, livro, qualquer produto, tudo, produtos para criadores de conteúdo, tudo tem no Magalu. Busca no Magalu que vocês vão encontrar. E tem que aproveitar, porque o aniversário está rolando agora. Na semana que vem já não vai ter mais. Isso aí. A gente descobriu que tem sela de cavalo. Tem... Pode falar? Pode. A lata de bosta em lata. Pode procurar aí que tem no Magalu. Procura, desafio. Procura aí no app do Magalu. Vai, baixa agora. Magalu.
Procura, bosta em lata. Não é brincadeira, não. Viu? É um fertilizante, vende. Ó, talvez a gente tenha causado Vocês acharam o link? Ah, ficou em outro lugar. Tá bom, ó. Então o que eu vou fazer? Se a gente puder colocar talvez os QR codes nos stories do Summit, alguma coisa assim para divulgar para todo mundo. Eu vou colocar. Eu vou dar um jeito, tá? A gente coloca no Instagram ou em algum lugar que não rolou. Foi quase tudo certo, vai. Mas a campanha está no ar, isso é o que importa. Eu acho que, assim, para fechar o nosso papo, para a gente é muito legal poder ver acontecer isso, porque não é mais só um discurso. Cocrie, façam coisas juntos, né? Uma coisa parece, né, um mundo perfeito que não dá para acontecer. Não é simples. Acho que tem que ter coragem, como o Luizão falou, ter que desapegar um pouco de todas essas os do's, principalmente os don'ts, né? Mas que eu acho que é um caminho sem volta. Eu não vejo como a gente evolui a relação com criação de conteúdo se não for através de um trabalho diferente do que a gente vem fazendo, que é manda um print, manda uma foto, um texto e coloca lá no ar. Não vejo muito como isso pode continuar tendo sucesso, sendo feito sempre do mesmo jeito. Foi muito legal. Muito obrigada por vocês toparem mais uma maluquice nossa. O Magalu está com a gente há nem sei quanto tempo, desde o primeiro Mais Summit. de 5 anos, Mais de sim. 5 anos, com certeza. E, bom, se vocês também quiserem conhecer um pouco mais desse processo, o Luizão também está por aqui para vocês baterem um papo. O Gabriel também já podem contratar para os próximos jobs, ele é um ótimo ilustrador, cheio de ideias. Obrigada aos outros Visitem o stand creators. do Magalu, tomam um cafezinho lá, peçam para imprimir o rosto da Lu no cafezinho, o cafezinho imprime a Lu. E aí, se vocês não acharem o QR Code no Instagram da YouPix, vocês podem ir atrás de mim, que eu prometo que eu vou fazer esse QR Code chegar em vocês. Tá bom? Obrigada, gente. A gente vai ficar para o próximo. Nem tem intervalo, hein? Valeu. Obrigada, Magalu. Obrigado, Gabriel. pessoal. Valeu, gente. Obrigadão.